Deixa eu falar uma coisa para você. Falávamos na nossa reunião com nossos líderes, com o nosso presbitério, na sexta-feira, que é um tempo, irmãos, de redobrarmos o cuidado. É um tempo de nós redobrarmos o nosso cuidado, redobrarmos a nossa oração, a nossa atenção para aquilo que Deus está fazendo. Eu quero dizer para você, querido, que Deus está passando, que Deus, Ele está, sabe, é o tempo de Deus no nosso meio. E a Bíblia fala que Jesus passou pelo seu povo, passou pelo meio do seu povo e eles não o reconheceram. Jesus subiu a um monte, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger como uma galinha que protege seus pintinhos, mas tu não quiseste. E naquele tempo o Senhor diz que eles não conheceram o tempo da sua visitação, o tempo em que o próprio Cristo, o próprio Cordeiro de Deus estava no meio deles, e eles não o reconheceram, e eles não o receberam. Então é o tempo, irmãos, da gente reter tudo aquilo que Deus está nos dando, reter tudo aquilo que Deus está liberando para nós. E nós estamos vendo as coisas acontecerem devagar, nós estamos vendo, dentro do nosso pouco tempo que temos de igreja, nós estamos vendo a edificação, as pedras sendo colocadas, aquilo que Deus está fazendo. Sempre, irmãos, prezando pela qualidade, sempre prezando pela maturidade das pessoas, porque não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. E eu queria falar algo para você nessa noite, não para exortar a sua vida, mas para te desafiar a entrar num lugar e favorecer ao que Deus está fazendo. Todos os domingos nós estamos caminhando por um rio em Deus, e parece que um domingo liga o outro, um domingo conecta o outro. E muitas vezes nós passamos por momentos muito duros aqui, irmãos. Eu quero reconhecer isso com você. Mas eu creio, irmãos, que a palavra da verdade, o impacto profético que Deus tem trazido no nosso meio, sabe, tem causado algo nesse lugar, nessa cidade. E eu creio, irmãos, que Deus precisa nos alinhar ainda mais, para que a gente não perca aquilo que Deus está fazendo. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 54. Isaías capítulo 54, diz assim a palavra, Isaías 54, verso 2. Isaías 54 e o verso 2. Alargue o lugar de sua tenda e estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique as cordas e firme bem as tuas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Oh Deus, não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da tua juventude, não se lembrará mais da humilhação da tua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ah, Deus, te louvo por essa palavra, Jesus. Te agradeço, Deus, pela tua misericórdia, o teu cuidado sobre nós. Nos leva, Pai, a caminhar mais uma vez, Pai, diante daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Lava-nos no teu sangue, cobre-nos com a tua justiça, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, nós buscamos algo no Senhor. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer alargar sua tenda, e não há problema nisso. O problema está em como nós fazemos isso. O problema está em sairmos
da unção de Deus, a direção de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e aquilo que Ele está fazendo, e caminhar em estratégias humanas e caminhar em coisas que nos levam a sair do caminho do Senhor. E a palavra vem dizendo aqui: alarga o lugar da sua tenda. É uma ordem. Deus está dizendo à sua igreja, a igreja do Senhor. Deus está falando aqui, irmãos, para Israel. Deus está falando para o seu povo. Deus está falando para nós, que profeticamente somos o Israel de Deus, somos aqueles que fomos enxertados na videira. E o Senhor diz: alarga a tua tenda, igreja. Mas para isso você vai precisar de algumas coisas. Estenda bem as suas cortinas. Em algumas versões diz assim: estenda bem as suas lonas. Estenda bem a lona. Assim eram as tendas naquele tempo. Então o Senhor está dizendo: estenda bem a sua lona. Então, para alargar a tenda, irmãos, e nós aumentarmos no espaço geográfico, o Senhor diz: você precisa estender bem a sua lona, não o impeça. Depois o Senhor diz também: mas você tem que esticar bem as cordas. E o Senhor diz também: e você tem que firmar as suas estacas. Firmar as estacas. Eu queria desafiar você nessa noite a entender, irmãos, que a parte principal daquilo que nós como igreja na terra podemos fazer, a nossa responsabilidade maior no crescimento e no avanço da igreja, daquilo que Deus quer fazer, está nas estacas. Porque nós precisamos de uma lona para um crescimento geográfico, para o avanço da igreja na terra. Nós precisamos de uma lona. E lona nós podemos trabalhar isso em dois entendimentos: no entendimento espiritual, no entendimento profético, em algo aplicado ao espírito e algo aplicado ao serviço. Lona significa cobertura. Lona significa aquilo que reveste, aquilo que cobre, aquilo que protege. Lona significa aquilo que protege. E a maior cobertura que qualquer homem pode ter chama-se o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus sobre a minha e a sua vida. Essa é a cobertura do Espírito de Deus, a cobertura do sangue de Jesus. Então todo o crescimento ele tem que estar envolvido, ou seja, ele tem que estar submetido debaixo da cobertura, debaixo da lona. Mas se você olhar pelo lado do serviço, irmãos, cobertura também fala daqueles que nos cobrem na terra, daqueles que nos ensinam, daqueles que nos discipulam, daqueles que nos levam ao conhecimento, daqueles que nos tratam. E isso se dirige aos nossos mestres, aos nossos pastores, aos nossos discipuladores. São lonas. Só que essa lona, irmãos, diz assim: olha, estica bem a lona. Para crescer, irmão, tem que esticar a lona. Vai ter que passar as cordas em cada pedaço da lona e esticar a lona. E esticar a lona. E esticar a lona. E essa lona, irmãos, não pode ter fissuras. Essa lona não pode ter rasgos. Essa lona não pode ter furos. Por quê? Senão a sua proteção está comprometida. Senão a sua proteção, aquilo que você, escolheu, aquilo que você se submeteu para estar debaixo, vai ter comprometimento, querido. Quero chamar 4 pessoas aqui. Vem cá, o Gabriel, que é o nosso modelo oficial. Pode vir o Estevão também, você está cuidando do... Vem cá, Tiago. Traz o profeta menor aí. Toma aqui a lona. Arma essa lona aí. Aí essa tenda é pequena, né, irmão? Não vai caber, não. E quando nós queremos estender, nós precisamos de uma lona
maior, de uma lona firme. E diz assim: firma bem a tua lona. Por quê? Estica a lona aí, pode esticar, estica a lona. A lona, irmãos, ela vai ter que ficar esticada. Isso fala de alguma coisa que nós também falávamos, irmãos, na nossa reunião de presbitério. Isso fala de tensão. Todo crescimento, ele vai se dar debaixo de tensão. Todo crescimento, irmãos, ó, tá tenso o negócio aqui, ó. Ele vai se dar debaixo de guerra. Irmãos, vocês têm sido convocados, chamados e alertados a cada domingo a entender que a igreja de Jesus é um exército sobre a terra. É a igreja que, por um lado, ela veste uma veste de núpcias, ela veste, sabe, uma veste de noiva, mas de um outro lado ela está vestida com uma farda. Porque é uma igreja que avança como um exército. E todo o avanço da igreja na terra, irmãos, vai gerar o quê? Uma ação contrária. Nós não vamos avançar em Araguari, nós não vamos conquistar na nossa cidade, no nosso estado, nas nossas nações, na nossa nação, em nações de fora, sem algo nos resistir, sem passarmos por situações que a gente vai entender o que está acontecendo. Parece que a coisa, sabe, parece que os dias estão complicados. Nós temos orado sobre isso nas nossas salas de oração a cada terça-feira. Tensão, irmão. Por quê, irmãos? Porque quanto mais você avança, mais você vai ser resistido. Mas precisa de cobertura. Cobertura do Senhor Jesus, cobertura do sangue. E cobertura dos homens de Deus, dos pastores que o Senhor levantou para que possa cuidar de um povo, cuidar de um rebanho. Só que a Bíblia fala também que tem as cordas. E as cordas aqui eles estão segurando direto, mas as cordas elas vão tocar nas lonas e levar a lona até a estaca. As cordas elas vão tocar nas lonas e chegar à estaca. E a Bíblia diz o que para o crescimento? O que precisa fazer? Estique bem as suas cordas. As cordas precisam ser resistentes. As cordas precisam ter a espessura certas, precisam estar posicionadas no lugar certo e precisam ser resistentes. Por quê, irmãos? Porque elas vão ter que ser esticadas até a sua tensão máxima. E sabe o que diz? As cordas, vendo pelo espiritual, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que leva, que liga as estacas até a cobertura. É algo que nos leva, que nos liga ao Senhor. É algo que nos remete a Deus, que nos conecta com o Pai, o Espírito Santo. E sabe o que são as cordas, irmãos? Numa estrutura, em algo que está precisando de apoio, que está rompendo, que está crescendo, as cordas também ligam as estacas entre elas. Não ligam somente a estaca na lona, mas liga estaca com estaca. Isso fala de relacionamento. Quer fazer o que Deus mandou, irmãos? Quer crescer? Não estou falando, irmão, crescimento. Não estou falando em encher igreja, encher espaço e falar que é grande. Eu estou falando, quer cumprir o seu papel na sua cidade? Quer cumprir seu papel na sua cidade? Quer ser igreja na sua cidade, irmãos? Transformar sua cidade, mudar o destino de uma geração? Então, irmãos, tenha relacionamento. Suporte uns aos outros em amor. Aprenda, irmãos, a cuidar de pessoas. Aprenda, irmãos, a se submeter às pessoas. Aprenda, irmãos, a governar, mas aprenda a ser governado. Aprenda a liderar e aprenda a ser liderado. Aprenda a amar uns aos outros. Aprenda, irmãos, a suportar uns aos outros em amor. Lembra lá, no acampamento que nós tivemos há poucos dias, eu dizia assim, que a gente fica julgando um ao outro. E às vezes a gente olha para Vera, que é a nossa cozinheira, e a gente fala assim, não, mas ela não ora como eu, ela não vai para vigília para um monte como eu. E ela deve pensar assim, mas você não cozinha como eu, querido. Você não sabe cozinhar como eu cozinho. Se eu não tivesse aqui no acampamento, você estava passando fome. E aí, irmão, o que eu falo agora? O que eu falo agora? Tem uns que falam assim, olha, fulano de tal não prega como eu, fulano de tal não ensina. Eu que tenho ensino. Eu é que sou estudado na palavra.
E o fulano de tal deve falar assim: mas você não ganha alma que nem eu ganho, filhão. Se você só pregar desse jeito lindo que você prega, mas se alguém não for atrás das pessoas na rua, a igreja fica vazia. Você vai pregar só em todo o seu estudo para as cadeiras. Não vai ter ninguém aqui ouvindo aquilo que você tem para falar. Você está entendendo o que é ser igreja, irmãos? Então chega um músico aqui bonitão, né, metido a ser a última bala do pacote. Não, mas ninguém toca essa guitarra como eu toco. Ai, pegou alguém aí? Segura a estaca aí, irmão. Segura aí, puxa, estende as lonas aí. Estende as lonas. Mas existem pessoas, querido, enquanto você está aqui ouvindo um louvor que o irmão está fazendo, existem pessoas suando, irmão, suando, dentro de uma sala ali, irmão, com 50 crianças lá dentro, para que você possa em paz estar aqui recebendo a palavra. E se ela não pagar esse preço lá, você não pode estar aqui em paz. Existem pessoas que vieram antes preparar, ajustar o som, fazer isso, fazer aquilo. Então isso é igreja, irmãos. E eu não posso falar: o fulano não ora, quanto que eu oro, fica calado, irmão. Porque talvez aquilo que ele faz, irmãos, está sustentando mais a igreja do que a sua oração. Nós não podemos, queridos, ser aqueles tão espirituais, né? Aqueles que parecem querubim, parecem anjo, sabe, achar que o que ele ora é o que move a igreja. Engano seu, irmãos. A comida que a irmã faz, o cuidado que as crianças têm ali, aquele que ajusta o som, aquele que limpa a igreja, irmãos, aquele que se move em tudo, todos têm o seu papel fundamental no corpo de Cristo, naquilo que Deus está fazendo. E por isso que nós precisamos de relacionamento. Precisamos entender que eu preciso do que prega, eu preciso do que ensina, eu preciso do que intercede, eu preciso do que limpa, eu preciso do que cozinha, eu preciso daquele que ajuda a cuidar do meu filho. Eu preciso, irmãos. E a igreja, irmãos, não seria a mesma sem ele. Sabe, às vezes a gente dá valor nas coisas só quando perde. Sabe, falar: o irmão isso, o irmão aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Quando ele sai, irmão, você fala assim: poxa, ficou um buraco aqui. Aquele irmão cobria essa área aqui muito bem, ele era uma bênção. Vai buscar ele agora, irmão. Vai dar um jeito de trazer ele de volta, vai dobrar seu joelho. Vamos buscá-lo, vamos cuidar dele, gente. Vamos cuidar de pessoas, porque é isso que Deus está falando. E quando nós estamos falando de alargar a tenda aqui, irmão, nós não estamos falando de um crescimento numérico, de um grupo que aumenta e enche um determinado lugar e vai para o outro e enche e vai para o outro. Não é isso, irmãos. É do tanto de transformação que nós estamos gerando em nossa cidade. Como nós falamos aqui nesses últimos fins de semana, irmão, não dá para eu pregar uma coisa aqui que não teve nada a ver com a semana passada, que não teve nada a ver com a semana retrasada. Porque nós andamos num rio, irmãos. Nós estamos remando num rio. E um dia acrescenta o outro dia, que edifica o outro dia. Nós estamos construindo algo, e na construção ela tem uma sequência. Não é cada dia a gente vem aqui e joga qualquer coisa, não, irmãos. E nós estávamos falando aqui, irmãos, que é o dia, Apocalipse diz isso, que é chegada as bodas do Cordeiro. É chegado quer dizer é agora. É chegado quer dizer o tempo se aproxima. É chegado quer dizer o prazo diminui. Para quê? Para as bodas do Cordeiro. O que é isso, pastor? Bodas do Cordeiro, irmão. O seu marido vindo te buscar para você casar com ele. Mas Apocalipse diz assim: mas a igreja, ela precisa se ataviar de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, que são os atos de pureza dos santos, que são os atos de santidade da igreja, de justiça, de cuidado. Igreja que estabelece algo onde foi chamada. E se a gente não tiver com essa roupa, Luquinha, se a gente não tiver, Tiago, com essa roupa, que roupa? Linho puro, resplandecente, ou seja, que brilha. Linho fino, resplandecente e puro.
Se a gente não tiver com essa roupa, o noivo não vem. E se o noivo não vem, a gente não vai. E se ele vir, nós vamos ficar. E precisamos entender isso. Sabe, irmãos, nós vivemos dias na terra como igreja que a gente pensa que Jesus nunca vai vir. Fala a verdade para mim, querida, a gente não espera isso. Quantos esperam que Jesus possa voltar, sabe, essa semana ainda? Quantos pensaram, hoje que é domingo, que está começando uma semana, poxa, eu acho que Jesus vai voltar essa semana? Quantos pensaram isso? Irmão, ninguém pensa isso, querido. A gente vive como se isso não fosse acontecer, como se a palavra, aquilo que está dito, fosse um conto da carochinha. E por isso que a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus foi como nos dias de Noé, que eles casavam, davam-se em casamento, compravam e vendiam, ou seja, faziam, irmãos, a sua vida normal, o seu cotidiano, como se nada fosse acontecer. E ele veio, e a Bíblia fala que ele vai vir de novo, e vai vir como um ladrão. Que isso, ladrão é aquele que vem na noite. Entraram lá em casa, irmãos, na semana passada, ninguém viu entrar e sair. E quando eu vi aquilo lá, irmãos, essas coisas pregam pra gente. Eu falei, será que quando Jesus passar aqui, irmão, nós vamos ver? Ou será que nós vamos ser daqueles que vamos ficar aqui procurando? Cordas, relacionamento. Mas diz também que para essa estrutura crescer precisa das estacas. E é aqui que nós, irmãos, vamos parar. Irmãos, tudo isso aqui, todo o crescimento de uma igreja, numa cidade, numa nação, numa geração, precisa desses elementos. Mas a parte do Senhor, irmãos, Ele que se envolve para cumprir, mas a sua parte, irmãos, é ser estaca. Sabe, irmãos, não adianta uma lona muito forte, não adianta uma lona muito boa, não adianta uma lona que você pode botar tensão e sobrecarga nela, que ela não rasga, mas se você passar a corda lá, não tem estaca que segura ela. Você vai botando tensão, você vai esticando, quando vê, quebrou a estaca. Quando vê, amassou a estaca. Quando vê, soltou a estaca do lugar. Então, irmãos, não adianta a lona ser impecável, não adianta as cordas serem, sabe, super resistentes, perfeitas. Precisa de estacas bem posicionadas, estrategicamente colocadas e que resistam até o fim. Você está entendendo isso? Estacas que vão resistir, estacas que vem o tempo. Nós fomos na véspera para o acampamento, eu montei a minha barraca lá. Eu coloquei ela lá debaixo de uma árvore. E quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, olha, nós vamos ter que chegar mais cedo, né? Porque vai montar a barraca, aquela barraca vai demorar para montar. E eu falei, não, eu já montei a barraca, ela já está montada lá esperando a gente. Eu enfiei ela numa barraca, irmão, creia se você quiser. A barraca já está esperando a gente. E ela dormiu lá todos os dias na barraca. E ela falou, mas a barraca, olha aí, o tempo está virando, está ventando, quando você chegar lá não tem mais barraca, a barraca vai estar lá na beira do rio. Eu falei, não, as estacas são boas. Você está entendendo? Eu estaquei a minha barraca, eu circulei a minha barraca de estacas, eu passei as cordas e eu fixei a barraca bem fixada. Eu tenho certeza que amanhã nós chegaremos lá e ela estará de pé. Sabe, será que Deus tem podido contar com você, querido? Será que Deus pode contar comigo? De forma a passar as cordas, de forma ao Espírito Santo vir ligar você nele, de forma as cordas serem passadas. A palavra nos diz que Ele nos amarrou com cordas de amor.
A palavra nos diz que Ele é a corda de amor que nos amarra a Deus. Será que essas cordas que nos amarram a Deus, essa corda é o Espírito Santo? Será que nós estamos prontos a resistir ao avanço da igreja na terra, ao estender das tendas, ao estender das lonas, de forma que a lona vai aguentar, que as cordas vão aguentar, mas você vai aguentar? Eu vou aguentar, irmão? Nós vamos permanecer firmes? Porque, irmãos, tudo agora no serviço se submete às forças das estacas. Tendo uma boa corda e uma boa lona, irmãos, agora a responsabilidade está na mão das estacas. Porque são elas que vão aguentar a maior força. São elas que vão suportar a maior pressão. Domingo passado falamos de pressões que liberam, que demonstram intenções. Que no momento de pressões da nossa vida, que Deus revela quem nós verdadeiramente somos. Pronto. E deixa eu falar para você, levanta a tenda aí. Que tal vocês ficarem assim até o final do culto? Vamos ver qual estaca que é mais forte. O profeta menor já está sofrendo, que o braço dele é menor. Sabe por quê, querido, que as estacas... Sabe por quê? Se você entender isso agora, você vai se manifestar em glória aí. Sabe por quê que essas estacas têm que resistir, irmãos? Porque nesse tempo, irmão, as estacas não estão resistindo. Porque nesse tempo, irmão, as estacas estão se apodrecendo. Porque nesse tempo as estacas estão puindo, elas estão quebrando. Porque nesse tempo, irmão, as estacas estão soltando, estão dilacerando. E as pessoas estão ficando sem a sua cobertura. As pessoas estão ficando sem o seu exemplo, sem o seu modelo. As pessoas estão ficando sem o seu cuidado. E agora o Senhor pode olhar do céu e ver pessoas que estão correndo de um lado para o outro, como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. E sabe para onde que essas pessoas vão correr, querido? Para um lugar onde as estacas suportaram, para um lugar onde está estruturado, para um lugar onde o sangue do Cordeiro domina, governa, e a palavra de Deus é soberana naquele lugar. E aqui está a minha e a sua responsabilidade. De enquanto, querido, as estacas quebrarem, puírem, existe responsabilidade. Quando eu digo isso, não é para o Mevan, irmãos. Eu não estou pregando para o Mevan Araguari. Eu não sou um homem denominacional, querido. Eu não sou apaixonado na minha placa. Eu sou apaixonado por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Essa placa, irmão, não me comprou. Eu não sou aqui um instrumento desse lugar, irmãos. Essa placa, irmãos, é o quartel-general, onde eu estou ali junto para me organizar. Mas eu não trabalho, irmãos, para o Mevan, eu trabalho pelo reino de Deus. Eu trabalho pelo reino de Deus. E quando eu falo que vai existir lugares de estacas fortes, eu não estou falando do Mevan. Eu estou falando de todo lugar na terra, de todo lugar nessa cidade, de todo lugar nessa nação, que se manter firme nesse tempo, para abrigar aqueles que Deus está mandando. E nós não podemos falar, irmãos, Deus está aqui, a mão de Deus está aqui, quem estiver aqui está salvo, quem está fora foi para o inferno. É mentira, irmãos. Como nós estamos falando que Deus não escolheu uma denominação, irmãos. Deus não escolheu uma determinada igreja, uma determinada placa para vir buscar. Deus vai buscar, irmãos, todos aqueles de mãos limpas e coração puro. Todos aqueles que estão se envolvendo em fazer algo justo e reto para Deus. Deus vai buscar todas as estacas que estão firmes e que manteram as cordas e as lonas suspensas, e que pessoas puderam se abrigar ali naquilo que elas estavam produzindo no reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Pode ir lá sentar. Glória a Deus. E deixa eu falar para você, para as estacas, querido, estarem firmes,
Essas estacas falam de mim, falam de você. Essas estacas falam dos líderes que Deus está levantando nessa nação e nas nações da terra. Essas estacas, querido, falam de homens maduros. Falam daqueles que resolveram seguir o reino, que resolveram caminhar com Jesus de uma forma madura, tomando cada dia a sua cruz. Falam de homens, querido, que estão se guardando. Existe um versículo na Bíblia que sempre me chamou muita atenção. Eclesiastes capítulo 10 e o verso 1 diz assim. Eclesiastes 10, 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Dá uma olhada nisso, irmão. Dá uma olhada na responsabilidade que repousa sobre a minha e a sua vida. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, em algumas versões diz estraga o unguento do perfumista. Unguento é perfume. Unguento, irmãos, é um óleo. Estraga o unguento do perfumista, também um pouco de insensatez ou um pouco de estultícia, que quer dizer a mesma coisa. Sabe o que é estultícia? Diga assim, tolice. Pesa mais do que toda a sabedoria e a honra. Irmãos, presta atenção aqui. O Senhor está nos advertindo a entender, irmãos, que um pouquinho de coisa ruim estraga muita coisa boa. O Senhor está nos advertindo a entender, irmãos, que um pouquinho de estultícia, de estupidez, ou seja, que pequenos deslizes jogam por terra muitas coisas grandes. A Bíblia está dizendo, querido, que uma pequena mosca, uma mosquinha bem pequena, se cair no unguento, no perfume que o perfumista está preparando, ela vai estragar toda a essência, irmão. Toda a essência. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou falar para você. O perfume é um unguento. Unguento perfumado. O que é unguento? Unguento é um óleo. Unguento é como se fosse um azeite. E o óleo fala de quê? O que azeite fala de quê? De unção, irmão. De unção. E mosca, irmãos, fala de alguma coisa ruim. O que mosca fala? Do pecado. O que mosca fala? Dos deslizes. O que mosca fala, irmão? Dos maus testemunhos. Que quando aquilo cai dentro do azeite, do perfume, estraga tudo. De forma, irmãos, que coisas pequenas, coisitas pequenas, põem a perder muitas coisas grandes. De forma, irmãos, que aquilo que nós construímos como homem de Deus, como mulher de Deus, não estou falando, querido, somente aqui do meu governo, não estou falando dos líderes, de pastores, estou falando da igreja, de coisas que aquilo que vocês construíram toda uma vida, de bom exemplo, de bom testemunho, de amizade, de cuidado, de amor, aquilo que vocês se envolveram e deram sangue para construir em Deus, durante muito tempo, pequenas coisas põem tudo isso a perder. E não tem como ser de outro jeito, é assim que a Bíblia diz. De forma que nós que passamos por isso não entendemos, dizemos, mas e tudo que eu fiz de bom? Tudo que eu fiz de bom, irmãos, foi tudo por água abaixo. E nós vamos ter que começar tudo de novo, lá para o final da fila. Nós vamos começar de novo, querido. Mas não vamos desistir, irmãos. Por isso, irmãos, guarde aquilo que Deus te confiou. Guarde aquilo que Deus te entregou. Eu pergunto para você, irmãos, por que essa maldita dessa mosca caiu no unguento? Por quê? Por quê? Por quê? Porque estava descoberto, irmãos. Porque estava descoberto. Ó, tem lacre aqui, ó. Tá vazando, tá pingando. Tá vendo a minha água aqui?
Tem lacre aqui. Pode vir a mosca do inferno. Pode vir a mosca de Baal Zebu. Pode vir os deslizes. Pode vir os pecados. Está coberto, irmãos. Está guardado, está lacrado. Sabe quem colocou esse lacre em você? O Espírito Santo, irmãos. Quando você o recebeu, quando você o aceitou, quando você se submeteu a Ele, Ele veio e lacrou a sua vida com um lacre, irmãos, que só 2 pessoas podem tirar. 2, pastor, você e Ele mesmo. Circunstâncias não podem tirar, o pecado não pode tirar, seus pais não podem tirar, pastores não podem tirar, o inimigo não pode tirar, o inferno não pode tirar, o diabo não pode tirar, patrões não pode tirar, ninguém pode tirar o seu lacre. O lacre que o Senhor colocou em você, um lacre espiritual. Só 2 pessoas, você e Ele. Está guardado, irmãos, a essência ela está íntegra. Sabe, irmãos, aqui, ó, e eles queimam, sei lá, alguém, o diabo, o inferno, as pessoas, o inimigo, as circunstâncias, as leis. Está aqui, ó. Está no chão? Está no chão, mas está lacrado. Está na lona? Está na lona, mas está lacrado. Está sob aflição, sob pressão? Tá, mas está. Está com a corda no pescoço, mas está. Está o quê, irmão? Está lacrado. Pisaram em você, está lacrado. Chutaram você, está lacrado, irmão. Um dia, irmãos, aquele que lacrou, ele vai vir e vai fazer isso aqui, ó, ele vai destampar o seu lacre. O Senhor falou: tá vendo aquele menino? Tá vendo aquela moça? Pisaram nela, humilharam ela, chutaram ela, despediram ela, não creram na sua unção, não creram no seu chamado, não creram no seu talento, falaram mentiras contra ela. Mas o Senhor falou assim: deixa eu tirar o lacre que somente eu coloquei, que ela preservou. E o Senhor vai pegar, irmãos, e vai provar você. E o Senhor vai falar: é puro, é genuíno, é verdadeiro. Você está entendendo isso? Tudo aquilo que eu coloquei dentro dele, não caiu mosca, não caiu pecado, não foi contaminado. Ele preservou, ele cuidou. É genuíno a unção. E aí aquele que abriu o lacre, aquele que tirou o lacre, pode pegar o que você tem e liberar sobre outros. Ele pode pegar o que você tem, ó, liberar sobre outros, liberar sobre as nações, liberar sobre pessoas, liberar sobre cidades. Por quê? Porque Ele pode tirar o seu lacre. Irmão, não precipita o tempo, querido. Não queira mostrar para você: eu sou isso, eu sou profeta, eu sou não sei o que. Fica quieto, querido, fica quietinho. Só guarda o que você tem. Não negocie a sua essência, não negocie seu chamado. Não ligue para o que estão falando de você. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que, quando perseguidos, e quando todos se levantarem falando mal e mentindo contra eles, ei, bonitão, grande é o seu galardão no céu. Grande é o seu galardão no céu. Grande é o seu galardão no céu. E tá gostosa essa unção aqui, irmão. Ela é pura. Ela é pura. Agora, irmão, se você definiu, se você decidiu, irmão, arrancar aquilo que Deus colocou em você, querido, e se você permitiu, irmãos, que os homens, se as pressões da vida, as circunstâncias da vida, os pecados da vida, a ação da maldade, da iniquidade, da impureza conseguiu remover o seu lacre, irmãos, a mosca caiu aí dentro. E sabe o que fez, irmãos? Contaminou todo o perfume.
estragou tudo, querido. Jogou tudo que você edificou, foi por água abaixo. Sabe o que você vai ter que fazer, irmão? Desvaziar tudo. Agora vai ter que jogar tudo fora, irmão. Vai ter que esvaziar tudo, porque aquilo não é mais de Deus. Deus colocou unção, mas unção contaminada não é de Deus. Unção, irmão, com mosca, com mosquito, fedendo, não é de Deus. E Deus não vai vir aqui com um filtro purificar essa unção, irmão. Põe isso fora, porque Deus vai encher um odre novo. Precisamos, irmão, de arrependimento, para que Deus venha e encha de vinho novo, odre novo. De novo. Que Ele venha, encha de vinho novo, o odre novo, de novo. Guarde aquilo que Deus está fazendo. Sabe, lá na escola dominical, quando nós aprendemos aquela passagem, vieram os rios, vieram os ventos contra a casa. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, para você falar que eu não li a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 26 diz assim: e todo aquele que ouve esta minha palavra e não as pratica será comparado a um homem insensato. Edificou a casa sobre a areia. Olha aqui, irmão. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa. Ela desabou, e grande foi a sua ruína. E nós aprendemos, e nós pregamos, e nós vivemos que essas coisas, vieram os ventos, e vieram as chuvas, e vieram os rios, e veio o furacão. Isso é as adversidades da vida. Isso é a ação do inferno. Isso é a perseguição. Só que se sua casa estiver na rocha, você está protegido. Pode ser, irmão? Pode ser? Pode. Mas pode ser que não. Se nós levarmos isso, irmãos, para a maturidade daquilo que estamos vivendo, nós não estamos mais, irmãos, tratando com pequenas coisas. Se você ainda está, irmãos, entra num lugar em Deus nessa noite e muda a tua história, irmãos. Se o nosso problema ainda é, irmãos, sabe, brigar com a mulher que passa e a gente não consegue deixar de olhar. Sabe, se o nosso problema ainda é, irmãos, não passar na porta de um bar porque a bebida ou o cigarro me chama, querido, entra num lugar em Deus, pelo amor de Deus. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, busca a unção de Deus, busca a libertação do Pai. Porque essas são as ações que vêm contra a casa. Mas aqui, irmãos, numa igreja madura que quer edificar reino, não é isso, irmãos, o forrozinho da vizinha que liga lá e você quer ficar com o pezinho. Nossa, quando eu vi, já tinha ido. Fogo no ser, irmão. Quando eu vi, já tinha ido. Sabe aquele carro de som que passa lá na sua rua? E depois você fica com aquele trem na cabeça cantando o dia inteiro. Tá na minha cabeça, vai orar, irmão. Fogo no ser, irmão. Nossa, esse negócio me pegou. Ficou na minha cabeça o dia inteiro. Sabe, eu não posso ir numa festa, eu não posso ir no churrasco de alguém da família, porque lá vai ter bebida. Eu não posso ir num lugar porque lá vai ter aquilo. Irmão, seja a luz onde você estiver. Se você não tem que ir mesmo, irmão, não vá. Mas se você tem que ir, irmãos, vá e seja luz. Sabe quando você vai ser um homem de Deus? Quando você entrar nesses lugares e não tem que ficar brigando para não se contaminar com isso. As pessoas vão falar, olha, tira isso aí, porque chegou um homem de Deus. Vamos parar de falar isso, porque chegou um homem de Deus. Nós precisamos carregar isso, irmãos. Nós precisamos ter gana por Jesus, amar e levantar nossa bandeira. Quantos amigos nós temos no cotidiano? Isso serve para todo mundo, tá? Que nós falamos, conversamos, fazemos negócios e não falamos nada de Jesus. Não somos luz em lugar nenhum. Sabe, irmãos, nós precisamos ser aquele que na universidade alguém chega e fala, poxa, fiquei sabendo que tu é servo de Deus, tu é crente.
Porque por você ele não ficou sabendo, você não falou nada. É agente secreto, mas descobriram. Você é crente. Aí você, que pepé o quê, rapaz? Quando chegarem para você, irmãos, você é filho de Deus, é lógico, epa. E tu não é não? Tu não é? Aí, irmão, ele vai ficar sem graça, mas como assim? Cara, tu tá por fora, irmão. Tu tá por fora, tu não é filho de Deus. Você não é servo de Deus. Você não é crente não, então vem cá, eu vou te falar qual que é a boa. Pronto, pegou ele, querido. Aí você vai mostrar no lugar que você está, irmãos, qual é o espírito que governa aquele lugar. E aí quando você chegar, as pessoas vão respeitar você por aquilo que você carrega, por aquilo que está dentro de você. E voltando para o texto, numa igreja madura, irmãos, quando diz assim, ó, vieram os rios. Rio fala de quê, irmão? Rio fala de águas. E o que é água na palavra? O que é? O que é água na palavra? Fala que vieram os ventos e sopraram contra aquela casa. O que é o vento? O Espírito de Deus. O que é água? O Espírito, a própria palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é aquilo que lava. Sabe o que uma igreja madura está enfrentando, irmãos? É uma casa que alicerçou na rocha, mas está vindo a palavra e o Espírito e dando contra ela. Sabe quem está batendo na tua porta, irmãos? De uma igreja madura, não é mais o capeta, é o Espírito Santo. Sabe quem está mexendo com as estruturas da tua família? Quem está mexendo no teu casamento? Quem está mexendo nos negócios que você faz? Não é o demônio mais. É o Espírito Santo e a sua palavra, que está desafiando você a viver como é digno que você viva. Como é digno que você viva. Você tem que viver como a palavra diz, querido. E ela vai vir contra a tua vida. É a palavra que vai te pegar. É a palavra de Deus que vai te incomodar. É o Espírito Santo que vai te desafiar a viver santidade. Nós vamos parar com aquela conversa, porque o diabo. Não esquece o diabo um pouco para lá, irmão. Para de botar a culpa tudo nele. Você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. E o seu pai é o Senhor. Você é filho de Deus. E a Bíblia diz que é Deus que trata com os seus filhos. Ou você é filho do diabo? É Deus que trata com os seus filhos. Deus está tratando com você. Aí está lá a sua casa. Está lá a sua casa. Aí vem os ventos. Aí vem os furacões. Aí transbordam os rios. E a casa que não aguenta, irmãos, ela vai por água abaixo. Numa igreja madura, não é Satanás batendo na porta. Numa igreja madura, é a palavra de Deus batendo na porta. Numa igreja madura, é o Espírito Santo mexendo com as estruturas para ver se você aguenta, para ver se você está pronto, para ver se você vai ser uma estaca forte, para ver se você vive aquilo que você prega, para ver se você desce daqui de cima e faz aquilo que a palavra manda. Sabe, irmão, pregar é fácil, viver que é difícil. Você está ouvindo isso? Nós precisamos ser estacas para esse tempo. Precisamos ser estacas. E deixa eu falar uma coisa para você. É forte, irmão. Nem sei se eu quero falar isso, mas o Espírito Santo quer que eu fale. Sabe aquela conversa assim, irmãos? Eu já preguei muito isso e falo muito isso. É bom acreditar nisso.
mas não é a verdade absoluta. Como assim, pastor? Sabe aquela história, irmão? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não existe de você. Deus não desiste de você. É mentira, irmão. Deus desiste de você. Sabe uma estaca, irmão, que quebrou uma, e quebrou duas, e quebrou três, e quebrou 10? Ela não vai ser mais restaurada, irmão. Deus desiste de você. Eu quero pegar um domingo só para falar sobre isso, e te mostrar dentro da palavra. Mas lembra daquela árvore de Lucas? Daquela figueira. A Bíblia fala que existe uma figueira no meio da videira. No meio da plantação de uvas existe uma figueira. Irmão, só aqui, irmão, a gente podia falar 1 hora. Existe uma figueira, irmãos. A figueira sempre apontou para Israel. A figueira sempre apontou para o povo de Deus, sempre apontou para os hebreus. E no meio, sabe, no meio da plantação de uva existe uma figueira. E a palavra de Deus diz que aquele que é juiz, aquele que é o dono da videira, aquele que é o dono da plantação, ele chega lá e fala assim: por que essa figueira não produz nada? Por que passa ano, sai ano? Sabe por que isso aqui não produz nada? Por que a sua roupagem não muda? Por que suas folhas não são diferentes? Porque o nosso investimento nessa figueira não tem resultado. A Bíblia fala isso. E o Senhor pega um machado e diz: vou cortar agora e lançar no fogo. Meu Deus, eu vou acabar com isso agora. O Senhor, irmão, diz: eu vou acabar com isso. Mas existe, irmãos, alguém que cuida da figueira. Existe alguém que deu a vida por ela. Existe alguém que se assenta à direita do Pai. Existe alguém que a Bíblia fala que é o nosso advogado, que intercede por nós. Existe alguém que levanta uma mão quando o machado da justiça ele quer bater. Existe uma mão furada de um advogado fiel que segura o martelo e diz: calma, posso fazer alguma coisa por eles? Posso interceder? Eu posso fazer alguma coisa. E nesse momento, de novo, esse viticultor, esse que está cuidando, é ele, irmãos. O carpinteiro de Nazaré é ele, Jesus. Ele chega e fala assim para o pai: pai, espera, me dá mais um ano. Tem prazo, querido, tem tempo. Nosso tempo está correndo, irmão. Pelo amor de Deus, chora, irmão, chora, porque o nosso prazo está correndo. Sabe esse avivamento de barulho, irmão, de fantasia, de trem colorido na cabeça e de trenzinho, irmão? Precisamos chorar, irmão. Nós precisamos chorar, querido, chorar. O tempo está acabando. É tempo de guerra, é tempo de alcançar o perdido, é tempo de mudar a situação de uma cidade. Não é tempo de bagunça não, irmão. Sabe o que está acontecendo? O tempo está correndo. Então ele pediu a Deus: me dá 1 ano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escavar e vou expor as raízes. A Bíblia fala: eu vou lá e vou escavar. Sabe o que é escavar, irmãos? Escavar é remover a terra. O que é terra? Terra é a humanidade. Terra é carne. Terra é o pecado. Terra é aquilo que nos faz ser infrutíferos. Terra, irmãos, é aquilo que nos faz ser frios. Terra é aquilo que nos faz não produzir o que podemos. Terra é aquilo que faz a gente falar: não, porque o fulano, não, porque o ciclano, não, porque o louvor foi longo, não, porque a palavra é muito grande, não, porque não sei o que. Não, irmãos, isso é terra, isso é carne, e isso traz esfriamento ao corpo. Porque quem está queimando, irmão, pode ter louvor curto, pode ter louvor grande, pode ter palavra assim, palavra assada, eu estou dando glória. Sabe por quê? Porque eu cheguei num lugar, não é só para receber, eu vim liberar um pouco aqui, ó. Tá ruim aqui, então traz um pouco de coisa boa para nós. Traz um pouco de fogo. A igreja de Jesus vai chegar, e onde chegar meia dúzia, 10 incendiado. Se tá ruim aqui, 6 vai botar fogo em 200.
Porque aonde você chegar, irmãos, o território vai mudar. Aonde você chegar, as situações vão mudar. Porque você carrega algo genuíno de Deus. Autoridade, essência, unção, santidade, compromisso de Deus. Falou escava, escava. Sabe, o viticultor falou assim, Jesus falou, deixa eu expor a raiz. Sabe o que é a raiz? A origem. Deixa eu expor a raiz do problema. Deixa eu expor a raiz do problema. Quando eu exponho a raiz do problema, quando eu exponho, irmãos, sabe, aquilo que nós estamos passando, vivendo, fica exposto. Não adianta esconder, querido, não adianta maquiar, não adianta inventar. Expôs, tirou terra, expôs a raiz. Aí sabe que o viticultor fala, deixa eu botar estrume, deixa eu estrumar. O que é estrumar, irmão? Colocar o quê? Cocô. O que é estrume, irmão? Estrume, fezes. Deixa eu botar um pouco de fezes na sua história. Não, pastor, agora eu não estou entendendo nada. Vou te falar, irmão. Esse adubo, irmãos, fala de ações de Deus, de tratamento de Deus na raiz exposta. O tratamento de Deus, irmãos, o medicamento de Deus não é ficar alisando a raiz problemática, irmãos, é tratar. E o remédio de Deus, irmãos, se chama provação. O remédio de Deus, irmão, se chama cuidado de Deus. Deus vai ver qual é a sua fraqueza, qual é a área trincada da sua vida e o que você precisa para curar aquilo ali. Quando você fala, Deus, me dá paciência, você acha que Deus vai, aumenta a sua paciência? Deus te dá mais problema. Sabia disso? Me dá mais paciência, Deus falou agora, toma mais problema. Porque é através disso que você vai ser paciente. Então Deus pega e expõe aquilo que tem que ser exposto, trata. Irmãos, aí a raiz está exposta, terra removida, pecado retirado, colocou as fezes, o estrume, a árvore está em tratamento. Sou eu e você. Só que é um ano, querido. É um ano. É um ano. E agora, querido? É um ano. A palavra fala que ele chega e diz assim, para aquele que quer cortar, me dá um ano. Se dentro de um ano o Senhor vier e a árvore estiver do mesmo jeito, com a mesma conversa, com as mesmas palavras, com o mesmo coração, com a mesma trelelê, pode cortar. Jesus falou, pode cortar, corta e lança no fogo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A sua história, irmãos, acabou aqui. Nós precisamos caminhar em Deus, irmãos. Nós precisamos caminhar em Deus. Eu quero encerrar com você, mas eu preciso muito que isso venha no seu coração. Quero ler alguma coisa aqui para a gente caminhar para o fim. Olha aqui. Escuta o que eu vou ler para você ver como tem tempo. Quando nós falamos sobre aquilo que estamos vivendo, e nós às vezes falamos algumas coisas sobre espíritos que mobilizam a igreja, quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos alinhar o nosso coração e o nosso serviço. Apocalipse 2,18 diz assim, irmão, isso aqui é muito forte. Eu estou lutando, sabe, para não falar isso aqui agora, porque nós já falamos, você já ouviu isso. É forte, irmão. Então recebe aí. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Nós estamos lendo Apocalipse capítulo 2, verso 18. Estas são as palavras do Filho de Deus. Palavra de quem? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Olha o que essa igreja tinha. Eu conheço as suas obras. Conheço o seu amor. Tem amor na igreja? Tem. Cuida das pessoas, cuida do órfão, cuida do social. Conheço a sua fé. Tem fé na igreja? Tem. Tem fé, tem vigília, tem intercessão. Conheço o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que antes, quando começou.
Irmão, essa igreja está ótima. Essa igreja é uma igreja modelo, uma igreja padrão. Olha aqui o que diz o Senhor, irmãos. Olha com quem a gente está lidando. No entanto, eu tenho contra você que toleras Jezabel. Querido, vai entendendo a nossa responsabilidade. Tenho contra você que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a demônios. Olha aqui, querido. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua impureza, mas ela insiste em não se arrepender. Sabe quem está falando isso, irmãos? É Deus que está falando isso. E tem um agravante aqui, falando pela boca de João, ou pelas mãos, pelas palavras de João, que é o apóstolo do amor. Se tem alguém, irmãos, para falar isso aqui, não era João, o apóstolo do amor. Quando falamos de Jezabel, nós vamos lá para Acabe, Jezabel, Elias. Que é isso, pastor? Isso aí é lá na antiga aliança. Jezabel, a coisa lá da época de Elias. Aquilo era o passado, não era isso? Lá em Elias. E Apocalipse fala de quê, irmão? Apocalipse fala do futuro, querido. Quando o Senhor escreveu o Apocalipse, Ele escreveu as 7 igrejas. As 7 igrejas representam fases da igreja de Jesus na terra. Essa é uma fase de Jesus, talvez a que estejamos vivendo. Dizendo assim: tudo que vocês fazem é perfeito, porém eu tenho contra ti que vocês toleram Jezabel. Existe no meio da igreja perversão, existe imoralidade, existe... Sabe, no meio da igreja existe sedução, no meio da igreja existe manipulação. E o Senhor fala assim: olha, eu quero dizer para você, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela insiste em não se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. É pesado, hein, querido? Irmão, eu vou te falar. Eu temo, irmão. Eu temo. Tem tempo aqui, irmão. Tem tempo. Está dizendo aqui que eu dei tempo para ela se arrepender. O próprio Deus está falando: mas se não tiver arrependimento, eu vou vir e cabo com tudo. Então, irmãos, essa história que é bonita e é bom falar, Deus não desiste de você. Ele desiste de você, irmão. Se você não se apressar em tomar atento e mudar a sua caminhada, querido, você vai ficar para trás, irmão. Infelizmente. Infelizmente. Sabe por que tem ação de Jezabel, irmão? Porque a palavra diz que quando Jezabel, que era aquela mulher, caiu, ela caiu daquela torre e ela se explodiu no chão, que Jeú veio e ela foi arremessada pelos eunucos. A Bíblia fala que quando ela estourou no chão, o seu sangue espirrou nas estruturas e espirrou nos cavalos. Sabe o que isso quer dizer profeticamente? A ação daquele espírito de sensualidade, controle, manipulação e política foi liberado sobre o serviço. Cavalos fala de serviço. Sobre o serviço da igreja e sobre a estrutura da igreja. Existe a contaminação de Jezabel. E sabe uma coisa que Deus me falou esses dias? Filho, mais do que isso. Eu falei: o quê? Falou assim: olha, os cães vieram e comeram o seu corpo, mas ficou a cabeça e as mãos, serviço e governo. Permaneceram íntegros. Eu quero dizer para você, irmão, nós precisamos de ajuda, a ajuda do Espírito Santo. Ajuda do Espírito Santo. 1 Coríntios 11, 10
vai falar, sabe o quê? Nós estamos falando aqui sobre Jezabel, irmãos. Diz assim, olha: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Se você vê Coríntios capítulo 11, verso 10, você fala, pastor, mas a Bíblia manda as mulheres usarem véu. Então usar véu é certo nas mulheres. Aí outros já dizem assim, não, o véu é o cabelo, tem que ter o cabelo grande porque é um véu. Não, irmãos. Esse véu que a Bíblia está dizendo, querido, é que o homem, escuta aqui, olha, o homem não deve cobrir a cabeça. Por quê? Porque ele é a glória de Cristo. Mas a mulher é a glória do homem. A mulher deve cobrir a cabeça com um véu. Sabe o que é um véu, irmãos? A autoridade sacerdotal sobre a vida de uma mulher. Eu quero dizer para você, querido, para que a Bíblia diz aqui? Portanto, deve uma mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. Por causa de quem? Que diz aqui? Por causa da igreja, não é? Por causa do pastor? Por causa dos anjos. Por quê, irmãos? Quando uma mulher, irmãos, ministra, quando uma mulher profetiza, quando uma mulher declara algo, os anjos vêm, como vêm com os homens. Só que os homens tratam diretamente com a autoridade de Deus, e as mulheres tratam por cobertura com a autoridade do homem. Eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Talvez se você é feminista, então, não, mas não aceito, não tem problema, irmãos. É a palavra de Deus. Toda mulher, irmãos, que é casada, ela tem que ministrar qualquer coisa debaixo da autoridade do seu marido. A Bíblia fala que até um voto ela não pode fazer, se o marido não permitir. Por quê, irmãos? Porque a unidade e a liberação do Espírito sobre a vida dessas mulheres, sobre a vida do casal. E se a mulher é solteira, irmãos? Se a mulher é solteira e o pai dela serve ao Senhor, ela tem que estar sob a autoridade da sua casa, sob a autoridade do seu pai. Isso representa, sabe o que? O véu, para que os anjos que vêm quando ela fala possam ver a autoridade e possam cumprir aquilo que está sendo falado. Ela pode profetizar, ela pode pregar, ela pode ministrar. Os anjos que vêm têm que vir, olhar na sua cabeça e ver a autoridade. Mas se ela não tem um pai que serve ao Senhor, ela não tem uma autoridade espiritual na sua casa, irmãos. É o lugar que ela serve, irmãos. Existe pastoreio sobre a sua cabeça. Existe autoridade sacerdotal sobre a sua cabeça. Existe uma cobertura ministerial. Alguém diante de Deus que protege, que dá embasamento naquilo que você libera no reino. Quando você libera, os anjos vêm. Se os anjos não encontrarem isso, irmãos, está furado, irmãos. É palavras ao vento. E é a palavra de Deus que diz. Esse texto é a espinha dorsal, irmãos, da família. Esse texto diz que Cristo se alimenta de Deus, o homem se alimenta de Cristo e a mulher se alimenta do homem. Esse texto diz que o homem não precisa cobrir a cabeça, mas a mulher deve cobrir a cabeça em sinal de autoridade. E essa cobertura, irmãos, não é véu, não é cabelo, é autoridade espiritual sacerdotal sobre ela, para que ela possa exercer ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque um homem que exerce ministério, é por isso que eu quero chegar aqui com você, porque um homem que exerce ministério, querido, sem a cobertura espiritual que lhe é devida, Deus trata direto com ele. Ele está frito, irmão. E a autoridade devida que eu estou falando não é só de pastores. Estou falando, se um homem ele exerce ministério, ele libera, ele profetiza, ele não tem santidade, não tem a glória, ele não honra a glória de Cristo que está sobre a vida dele, Deus vem e trata direto com ele. Mas se uma mulher exerce ministério, se uma mulher se profetiza, se move e não tem autoridade para fazer aquilo que ela está fazendo, Deus vem e trata direto com o seu marido. Você
está entendendo isso? Que é aquele que Deus colocou com autoridade sobre a vida dela. E se ela não tem marido, Deus vai tratar, irmãos, com aquele que é responsável no reino do Espírito sobre a vida dela. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, querido, nós precisamos envolver na palavra. Nós precisamos servir uns aos outros, entender a igreja e se mover diante do Senhor. Amém? Eu quero acabar e vou ler aqui o último versículo para a gente orar. Segunda Reis capítulo 6, verso 1. Eu comecei falando disso e vou terminar falando disso. Segunda Reis capítulo 6, verso 1 diz assim. Segunda Reis capítulo 6, verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vê, Eliseu, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Olha aqui, querido. Nós estamos falando sobre ampliar, alargar as estacas, firmar estacas de crescimento. Olha aqui como que isso acontece. Comecei num texto, estou fechando no mesmo texto, que é isso que nós estamos trabalhando aqui. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vê, Eliseu, o lugar que nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Eles recorreram a Eliseu, aquele que era responsável por aquele trabalho. E esses homens disseram assim: por que não vamos ao Rio Jordão? E lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. O que eles estão falando? O lugar que nós estamos é pequeno para aquilo que nós estamos produzindo. Você não acha, Eliseu? E Eliseu diz: eu acho. E ele propõe: por que nós não vamos lá e vamos buscar lenha e vamos construir um lugar maior? E Eliseu disse: eu concordo. Eliseu disse: eu concordo. Tem a bênção, tem cobertura, tem direção. Então vamos aumentar esse negócio. Aí ele ainda diz: um deles perguntou: não gostaria de ir o Senhor com os teus servos? Irmãos, eu não sei você, mas é muito bom andar com homens de Deus. Eu não sei o que você pensa, irmãos, mas é muito bom andar com pessoas que têm coisas para liberar na nossa vida. Eu não sei o que você pensa, irmãos, mas no meio de muita coisa ruim também tem muita coisa boa. E é muito bom andar com pessoas que têm algo a nos edificar, algo para nos alimentar. Como eu gosto de andar com meu pastor, irmãos, como eu gosto de ouvi-lo. Como eu gosto de estar perto, de receber algo. Aí esse homem diz assim, então ele disse: o senhor não gostaria de ir juntamente com a gente? Ele está insistindo de todo jeito. Ele falou assim: então tá bom, então nós vamos. Ele foi lá, trouxe um problema, perguntou o que ele achava, e ele concordou, perguntou: então nós vamos fazer isso? E ele falou: está apoiado, está liberado, eu concordo. Ele falou: e você não quer ir junto? Vamos tomar um café, vamos orar um pouquinho, vamos andar mais perto. E foi com eles, foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu Senhor, era emprestado. Quando ele levantou o machado aqui, ó, ficou só com o cabo, irmãos, porque o ferro soltou e lá para dentro do rio, fundou, sumiu. Pensa quanto custava um machado naquela época, irmão. E o machado era emprestado, ele não tinha outro machado, nem tinha o dinheiro. Deixa eu lacrar minha unção aqui. E aí ele chama Eliseu, desesperado, irmãos. Sabe por que é bom, irmãos?
caminhar com homens de Deus para a gente recorrer quando estiver desesperado. Sabe por que é bom, irmãos, confiar em alguém, para a gente ter uma palavra amiga e de respaldo quando estiver desesperado. Eu sei, irmãos, que seu maior amigo é o Espírito Santo. O meu também é mais amigo do que minha esposa, é o Espírito Santo. E eu não quero tirar o crédito do Espírito Santo da sua vida, não quero, irmão. Fale com Ele, ouça a sua voz, sabe? Busque seu direcionamento, caminhe. Mas eu quero te dizer, irmãos, que nós precisamos de pessoas. Porque nós estamos falando, irmão, nós vamos orar agora, presta atenção, de estacas maduras. E até quando as estacas, irmãos, elas se rompem, elas se destroem. Quando as estacas, elas não suportaram a pressão e elas pecaram, caíram. A Bíblia fala que você, Tiago capítulo 5, que você deve confessar ao Senhor, se arrepender e confessar ao Senhor para ser perdoado. Mas que você tem que confessar para um homem de Deus para ser curado. Que você tem que abrir isso com alguém que te ajuda, que conversa, que pega na sua mão, que ora com você para você ser curado. O perdão vem do Pai, o perdão vem do Espírito Santo, a liberação de perdão vem do céu, mas a cura vem de alguém que Deus está levantando, de uma outra estaca que não se quebrou, de uma outra estaca que está firme, que pode pegar na sua mão e falar: cara, não é o fim, você ainda está no prazo que Deus deu, 1 ano não passou ainda, o relógio de Deus ainda não virou, eu estou contigo, você vai levantar, você vai acordar, você vai mudar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Dá tempo ainda. Aí ele vai lá correndo, fala para Eliseu: o machado caiu. Sabe que Eliseu fala para ele: filho, vem cá, olha nos meus olhos, vamos voltar aonde caiu. Está entendendo isso? Sabe o que é um machado caiu, irmãos? Nós vamos acabar aqui, eu preciso que você entenda isso. A ferramenta que você tinha para edificação da obra, você perdeu ela. O machado fala, irmão, do seu ministério. O machado fala do seu chamado. O machado fala daquilo que Deus colocou na sua mão para você exercer aquilo que você foi chamado para fazer, para ensinar, para pregar, como eu falei no início, para cozinhar, para ganhar vidas lá fora, para tratar de gente. Aquilo que Deus deu para você, irmão, você perdeu. Você perdeu. No trabalho você perdeu. Perdeu por quê? Pode ser pela imprudência, negligência, pecado, deslize. Perdeu, não tem ferramenta mais. Aí aquele que pode te ajudar, irmãos, olha nos olhos e fala: olha para mim, aonde caiu? Todo homem, irmãos, que perdeu a sua ferramenta terá que voltar aonde caiu. Terá que voltar aonde caiu, lá onde pecou, lá onde falhou. Lá começa o processo de restauração. E eu estou falando para você, querido, não é de um lugar físico. Eu estou falando de você entrar em Deus e se arrepender. Falar: Deus, foi assim, foi assado, nesse tempo, nesse lugar. Deus, eu não quero isso. Deus, eu não posso isso. É você procurar as pessoas responsáveis e tratar com elas. Eliseu falou: volta, porque Apocalipse também diz, irmãos, para uma igreja, se eu não me engano, de Éfeso, que também tinha um currículo exemplar. E o Senhor fala: mas eu tenho contra ti, o seu pecado é que você perdeu. Ah, irmão, você precisa ouvir isso. O que eu tenho com você é que você continua vindo na igreja, que você canta, que você continua no altar, você toca isso, toca aquilo, você prega, mas você não faz isso com o amor que você já fez um dia.
Você não faz isso com o amor que você já fez um dia. Você não ama mais a minha obra, não ama mais as minhas coisas, não se envolve mais como já foi antigamente, querido. Isso é pecado. E o Senhor diz assim em Apocalipse: eu te aconselho que volte ao primeiro amor, eu te aconselho que volte ao início de tudo, porque senão eu vou remover o teu candelabro. Não adianta estar na igreja, irmão. Não adianta tomar ceia e fazer as coisas sem cuidado, sem amor, sem santidade. Vai ficar sem candelabro, querido. Vai ficar sem. Apocalipse, o Senhor fala isso à igreja de Éfeso: tenho contra ti que faz tudo mecanicamente, que cantas de qualquer jeito, que pregas de qualquer jeito, que evangelizas de qualquer jeito, que profetizas ao vento. E eu quero dizer para você, igreja, te arrepende, volta a me amar e a me respeitar como Deus, porque senão removerei o teu candelabro, diz o Senhor. Como é que você está indo para a igreja, querido? Você vem num culto desse fazer o que domingo, irmãos? O que queima no teu coração? O que te chamou? Quem te vocacionou? O que você faz para Deus, querido? Qual que é o respeito? Qual que é a reverência que você tem ao Pai? Eliseu olhou para ele e falou: vamos voltar lá. Que bom, irmãos, ter alguém para contar. Que bom ter alguém que possa chegar e falar: olha, o machado sumiu, caiu, pequei, caí. Já confessei a Deus, já chorei no meu quarto, mas o que eu faço agora? E alguém pegar, te abraçar e falar: vamos voltar, eu vou voltar contigo. Vamos ver lá o que aconteceu. Eu vou ajudar você, eu vou aconselhar você, eu vou levantar você, e Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar você. E eles chegam lá, e aquele homem fala: é aqui, é nesse lugar que caiu. Sabe por que estava tudo dando certo agora, irmãos? Porque embora ele tenha perdido a sua ferramenta, ele tinha alguém para poder contar. E quando o profeta chega, corta um pedaço de galho, de pau, de madeira, aquilo representa a cruz de Cristo, a redenção pelo sangue, o madeiro que traz à existência qualquer coisa que deixou de existir, que cura qualquer coisa, que cura qualquer dor, que sara qualquer alma, que levanta qualquer ministério. A cruz de Cristo, ele pega, arranca aquele madeiro, fala onde que é, ali aonde, exato lugar é lá, e ele pega aquela madeira e lança. E quando ele lança, irmãos, o Deus que traz à existência o que não existe, do fundo, das profundezas do rio, o machado boiou igual isopor. E Eliseu falou: é isso que você quer? E ele falou: como assim? O que é isso? Eliseu falou: filho, retoma a tua ferramenta. Filho, retoma o teu cabo. Filho, retoma o teu lugar para ampliar as tendas, porque Deus precisa de você. Aleluia, 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 aleluia.